Bom, então agora nós vamos rodar o nosso pipeline aqui do RTN. Nós vamos precisar instalar o pacote aqui, nessa linha, certo? Então, instalar o RTN, se não instalar ele vai carregar. E a gente vai precisar também do RedR para poder plotar a rede regulatória quando a gente construir, certo? Então, como eu falei para vocês, o pipeline do RTN ele é dividido em duas partes principais, que a primeira parte é a construção da rede regulatória em si, certo? A inferência da rede regulatória. E a segunda parte é a análise de reguladores mestres. Então, nessa primeira parte, a gente vai utilizar um dado, que é o dado fornecido pelo próprio pacote. Esse dado ele é só um subset de um dado original que está publicado, certo? E a gente vai utilizar um subset desse dado, ou seja, só uma parte desse dado, justamente porque se a gente fosse utilizar o dado todo, completo, a gente precisaria de mais poder computacional para rodar o pipeline. Então, o intuito aqui é para vocês entenderem como é que o RTN funciona, certo? Para que, se vocês quiserem reproduzir essa análise em um outro dado, vocês conseguem, certo? Em uma outra máquina mais potente. Bom, então aqui a gente vai carregar esse dado, que é o dado requerido para essa primeira parte, que a gente vai usar esse TNI data aqui. Esse TNI data aqui, quando a gente carrega, ele é uma lista que contém 3 elementos. Então, vou mostrar aqui para vocês quais são esses elementos. Então, quando a gente abre aqui essa lista, nós temos que esse primeiro elemento dele é um dado de expressão, certo? Que ele tem 5.304 linhas e 120 colunas. Isso quer dizer que ele é um dado de expressão, nesse caso aqui ele é um dado de expressão gênica de microarray, que utiliza uma plataforma do Illumina, certo? Não é a Affymetrix, que a gente já estava acostumado aqui nas outras análises. E ele é um dado que compreende 120 amostras de câncer de mama, certo? Então aqui vocês vejam que é uma quantidade bem maior de amostras do que a gente estava acostumado. Então, e aí a gente está utilizando só uma pequena parte das sondas dessa plataforma. Justamente porque eu falei para vocês, como eu falei para vocês, se a gente fosse utilizar esse dado inteiro, a gente precisaria de mais poder computacional. Então a gente vai precisar só de um subset dele para fazer a rede regulatória, certo? Então aqui a gente vai precisar do dado de expressão, que é esse expdata, certo? Então vocês podem, vou mostrar aqui para vocês, NI data. Ele é um dado de expressão, né? Aqui a gente tem as amostras, do jeito que a gente já estava acostumado, e as sondas, certo? Que a gente vai precisar também, como eu falei para vocês na primeira parte, a gente vai precisar de uma lista de fatores de transcrição. Então, a gente vai precisar fornecer essa lista de fatores de transcrição para o pipeline. Além disso, adicionalmente, a gente vai precisar de um dicionário, que é esse row annotation aqui. Esse dicionário ele contém a conversão de identificadores, no caso dos identificadores das sondas, para um outro identificador, como por exemplo o gene symbol, que a gente tem aqui é o Win3ID e o gene symbol. Vou mostrar para vocês também. TNI data row annotation é simplesmente um dicionário, certo? Um data frame que ele contém a anotação dos identificadores. Então aqui a gente tem o probe ID, que é o ID da sonda, o Win3ID e o gene symbol correspondente a cada uma dessas sondas. E uma outra coisa que a gente vai precisar também é uma tabela de anotação das amostras, certo? Então, isso aqui é uma anotação das amostras desse experimento. Então, vou mostrar aqui para vocês também esse outro data frame, que é esse co-annotation, certo? Então, ele tem os IDs de cada uma das amostras. Isso aqui vocês vejam que é o que corresponde às colunas do meu dado de expressão. Eu tenho quais são as coortes e algumas informações adicionais, né? Qual é a coorte que cada um dessas amostras pertence, o tempo de vida
os eventos, e, enfim, outras informações adicionais, se ele se ele contém receptor de estrogênio, ou se ele não contém, certo? A idade, enfim, são outras informações adicionais que a gente pode adicionar na nossa análise. Então, a primeira parte aqui da nossa análise, então aqui eu vou, como eu falei para vocês, eu vou fornecer os fatores de transcrição, que eu estou chamando aqui como esse TFS, certo? São os fatores de transcrição. E eu estou selecionando apenas 5. Como eu falei para vocês, a gente não vai utilizar todos, porque a gente não tem um dado aqui completo, mas de uma análise normal a gente deve pegar todos os fatores de transcrição anotados para o genoma, certo? Então, aqui eu vou escolher somente 5, que são esses fatores aqui. E aí a primeira parte da nossa análise é justamente criar o objeto do tipo TNI, certo? Que tem essa classe aqui TNI. E a gente constrói esse objeto com a função TNI Constructor, TNI Constructor, onde para essa função a gente vai passar o dado de expressão, que está no nosso objeto aqui TNI, certo? Os elementos regulatórios, que no caso são os nossos fatores de transcrição, que a gente determinou aqui na primeira etapa. A anotação para as nossas linhas, para as nossas sondas, que é o nosso row annotation, e a anotação para as nossas colunas, que é o nosso metadado das amostras, que é o co-annotation, certo? Então a gente vai rodar aqui e ele vai construir esse objeto TNI que está armazenado nesse objeto aqui, RTNI, certo? Então veja que ele construiu aqui, a classe é um TNI, e agora, uma vez que a gente já tem todas as informações pré-processadas, ou seja, adicionadas ao objeto, a gente vai construir o primeiro modelo da rede regulatória utilizando essa função aqui, TNI Permutation, certo? Então, para a construção da rede regulatória, o RTN ele usa um tipo de algoritmo chamado informação mútua, certo? Então, esse algoritmo ele calcula a informação mútua entre a expressão de um fator de transcrição e a expressão dos outros genes, certo? Então, basicamente, ele vai ver se existe uma relação entre a expressão do fator de transcrição e se existe relação entre esses outros genes. E com isso ele vai determinar quais são, para cada um dos fatores de transcrição que a gente forneceu para ele, quais são os genes que pertencem ao regulon de cada um desses fatores de transcrição, certo? Então, nessa primeira etapa, a gente vai construir esse primeiro modelo da rede regulatória. Vejam aqui que eu estou utilizando apenas 5 regulons e ele demora um pouquinho, certo? Eu estou fazendo apenas 100 permutações. Quanto maior o número de permutações, mais demorado vai ser. E vai ser mais demorado se a gente utilizar mais fatores de transcrição para fazer essa rede regulatória. Bom, eu cortei aqui o vídeo, porque quando vocês forem rodar, vocês vão perceber que ele vai demorar um pouco para fazer essa parte, certo? E aí a última parte a gente vai rodar o algoritmo do Arachne, que é um algoritmo para construção de redes regulatórias, certo? E ele vai fazer uma filtragem também de interações onde, por exemplo, posso mostrar aqui para vocês, a gente vai ter interações nesse momento, antes de fazer essa última filtragem, a gente pode ter interações desse tipo aqui. Por exemplo, eu tenho um gene X que interage com o gene Y, que interage com o gene Z, certo? Esses dois genes aqui, X e Y, são fatores de transcrição e esse gene Z aqui é um gene alvo, certo? Que não é um fator de transcrição. Então, a gente tem qual é a interação mais importante aqui? A interação de X para Z ou a interação de Y para Z? Então, o algoritmo do Arachne, ele vai fazer além de outras coisas também, ele vai calcular se essa interação do fator de transcrição com o gene ela é uma interação de repulsão ou de estímulo, certo? De repressão ou de estímulo, mas também ela vai fazer a filtragem desses tipos de interações aqui. E o que ele vai fazer
ele vai calcular qual é a interação mais forte, digamos assim, entre esse gene e o X e o Z, e vai escolher apenas um. Então ele vai fazer essa filtragem e aí a gente vai ter no final uma rede mais confiável. Então vou rodar aqui, certo? Deixa eu apagar aqui isso. Vou rodar essa etapa. Então pronto, ele já... até então a gente já construiu a rede regulatória, certo? E agora eu vou mostrar o que é que ele nos dá de resultado. Então, essa função TNI Regulon Summary, ela vai nos dar um resumo do resultado que a gente tem até agora. Então eu vou rodar aqui, vocês vejam que ela nos diz que a gente criou esse objeto RTNI, é uma rede regulatória que é compreendida por 5 regulons, certo? Que foram os fatores de transcrição que a gente forneceu na etapa inicial. A gente tem uma rede referência, que é a rede antes dessa etapa aqui de filtragem, e a gente tem a rede após a etapa de filtragem. Então a gente consegue ver quantos nós e quantos arestas a rede tinha e quantos ela tem agora depois da filtragem. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é ver os resultados para cada um desses regulons. Então, com essa função, ainda a gente pode passar esse argumento regulatory elements, que a gente consegue colocar qual é o fator de transcrição que a gente quer obter a informação, e aí a gente tem essas outras informações para cada um dos regulons. Então aqui ele está dizendo que o regulon desse fator de transcrição, ele tem 226 alvos, que são os genes que são regulados por ele. É um regulon grande e balanceado, isso quer dizer que ele tem interações tanto positivas quanto negativas, ou seja, ele regula positivamente alguns genes e regula negativamente outros genes numa proporção semelhante. A gente tem aqui no caso 134 genes regulados positivamente e 92 genes regulados negativamente. Então isso aqui foi depois da filtragem, e isso aqui é a rede referência antes da filtragem, certo? Bom, a gente ainda consegue obter outras informações desse resultado utilizando essa função TNI-GET, certo? Que ela vai, não sei se vocês viram, mas se vocês clicarem aqui no objeto RTNI, ele tem vários slots, ou seja, vários elementos que contêm essas informações que a gente já viu até então. E aí essa função TNI-GET, o que ela faz é justamente acessar cada um desses slots, certo? Então aqui eu vou acessar as informações dos regulons e do modo de interação de cada regulon, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês o que é. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando eu vou mostrar aqui essas informações só do regulon que a gente está vendo até agora, que é o FOXM1, certo? Então, o que é que ele vai me dizer? Ele vai me dizer quais são, aqui eu estou mostrando somente 6 dos genes alvo desse regulon, FOXM1, e aqui o valor absoluto, certo? Sem considerar o sinal, é o score de informação mútua entre o fator de transcrição e o gene alvo, certo? E esse sinal aqui, negativo ou positivo se não tiver, né? Ele vai nos dizer que tipo de interação é essa. Então, se for positiva, a gente tem uma correlação positiva. Então, a gente tem quando o fator de transcrição ele é expresso, o gene alvo também é expresso. Então, a gente tem uma ativação. E quando é uma relação negativa, é que a gente tem o contrário, né? Uma relação inversa. Então, a gente tem um aumento, com a expressão do fator de transcrição, a gente tem uma repressão do gene. Então, nesse caso aqui, esse gene HBB, esse gene MAPT
esse outro gene aqui, esse outro gene e esse outro gene são todos genes que são reprimidos no caso desse fator de transcrição aqui, certo? Então aqui a gente consegue ter as informações para cada um desses regulons, certo? Então a gente pode ter, por exemplo, vou mostrar aqui de outro regulon. Aqui a gente mostrou do FOXM1, vou botar o E2F2, que é um fator de transcrição também, né? Então aqui a gente tem só genes, nesse caso aqui esses 6 primeiros genes são genes que são reprimidos com a expressão do fator de transcrição, e aí a gente tem também o valor absoluto ali, como eu falei, ele é o score de informação mútua. Então quanto maior esse score, quanto maior esse valor absoluto, maior é a relação entre a expressão do fator de transcrição e do gene alfa. Uma coisa que a gente pode fazer também é construir a rede regulatória. Então, esse pacote ele é bem acoplado ao pacote do ReDR, e para isso, o que a gente pode fazer é usar essa função TNI-graph, certo? Que essa função vai extrair o grafo, certo? A rede, e aí a gente pode selecionar os fatores de transcrição que a gente quer representar. Então, nesse caso aqui, eu estou representando só 3 fatores de transcrição. Vocês vejam que a rede ela só tem 3 fatores de transcrição, mas ela é bem grande. Quanto maior a quantidade de fatores de transcrição, maior vai ser a rede. Então, eu estou mostrando aqui só 3 para vocês verem, mas se vocês botarem todos os 5, a rede vai ficar bem maior. E isso pode ser um problema, porque às vezes você não tem tanta memória para plotar essa rede. Então, vou plotar aqui a rede com o ReDR. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu relaxar logo. Então, aqui a gente tem a rede, certo? Que foi aquela rede que eu mostrei no início. A rede com os 3 fatores de transcrição. Que a gente utilizou inicialmente, certo? Então aqui a nossa rede com os 3 fatores de transcrição, cada um desses regulons, nós temos aqui, cada um dos regulons tem o seu fator de transcrição e os genes que são influenciados por cada um desses fatores de transcrição. Se a gente dá um zoom aqui, vocês vejam que é uma rede. Cada uma dessas setinhas aqui indica, por exemplo, a setinha indica estímulo, certo? Então, ativação. E esse tracinho aqui, o azul também, né? Indica que ele está sendo reprimido. Então, vocês podem testar, construir outras variações dessa rede, colocando todos os fatores de transcrição que a gente utilizou, para ver como é que ela fica. Bom, mas essa é a primeira parte. Então, aqui a gente já tem a rede construída. Então, a segunda parte seria fazer a inferência dos reguladores mestres. Então, para isso, a gente vai utilizar também um dado que já está disponível nesse pacote, que nesse caso aqui é o dado aqui que é esse TNA data, certo? Então, esse TNA data, ele é um dado aqui que ele contém um fenótipo. Esse objeto aqui, fenótipo, ele é basicamente a assinatura que a gente discutiu anteriormente. Então, a lista de genes nomeada, certo? Então, eu posso mostrar aqui para vocês. Data, phenotype. Vocês vejam que é uma lista de genes, certo? Essa lista de genes, ela veio proveniente de uma expressão diferencial, certo? E aí aqui a gente tem o valor do log-fold change para cada um desses genes. A gente tem o PhenoIDs, que é basicamente um dicionário desses genes, dessa minha assinatura. Então eu vou para aqui o TNA data e PhenoIDs. A gente tem, novamente, um dicionário
onde eu tenho uma anotação para cada um das minhas sondas, certo? Então, o Trace ID, o symbol. E aí a gente tem aqui o hit, que é justamente, certo? Os genes diferencialmente expressos. Então aqui eu tenho quais são os genes da minha lista aqui do meu phenotype, certo? Então aqui esses são todas as minhas sondas. E aqui esses hits são os que são diferencialmente expressos. São os genes que são diferencialmente expressos nesse caso, certo? Então a minha lista é a minha assinatura gênica aqui. Então, para a gente fazer essa parte de regulador mestre, tudo que a gente precisa fazer primeiro é criar o meu objeto TNA, certo? Que a gente vai precisar do nosso objeto TNI, que a gente construiu anteriormente. A gente vai precisar do fenótipo, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar da lista com todos os genes, que está aqui. E aí a gente vai precisar saber quais são os que são diferencialmente expressos, que são esses hits aqui, esse objeto hits, certo? E o meu dicionário, certo? Então aqui a gente constrói. Veja que ele vai fazer alguma parte de pré-processamento, por exemplo, ele vai remover alguns genes duplicados, vai fazer remover algumas sondas que estão duplicadas para o mesmo gene. Por exemplo, ele também vai vai checar se todos os meus hits estão no meu fenótipo aqui, certo? E alguns outros pré-processamentos. E aí, simplesmente para fazer a análise de regulador mestre, que é aquele enriquecimento, eu vou utilizar essa função aqui, TNA, .mra, certo? E vou passar o meu objeto do tipo TNA. E aí ele faz a análise. Então, para obter os resultados, a gente pode usar a função TNA-get. A gente tinha usado aquela outra função TNI-get para obter os resultados. Aqui, de forma semelhante, a gente vai usar a função TNA-get. E aqui, o que é que você quer obter, certo? Se vocês quiserem outras informações, é só olhar lá no help da função TNA-get, que aí ele vai mostrar quais são os outros slots, quais são as outras informações que a gente pode obter com essa função. Aqui eu quero só as informações dos genes dos reguladores mestres, certo? Eu estou passando aqui para esse objeto MRA. E agora eu vou mostrar qual é o resultado da minha análise de reguladores mestres. Então aqui eu tenho cada um dos regulons que eu tenho na minha análise, né, que eu fiz. Então, no caso, eu fiz essa análise para 5 regulons. Então, eles estão aqui mostrados, certo? E aí, como vocês viram, a gente vai fazer um enriquecimento. Então, ele vai pegar todos os 5.000, o universo aqui os 5.000 genes, 5.300 genes utilizados inicialmente para fazer a rede regulatória, certo? O tamanho de cada regulon, e aí ele vai fazer basicamente um teste hipergeométrico para ver se se a minha lista de genes diferencialmente expressos da minha assinatura consegue bater bem com essa lista dos genes de cada um dos regulons. E aqui a gente tem um p-valor ajustado, um p-valor, né, e um p-valor ajustado para cada uma dessas inferências. Então a gente consegue ver, por exemplo, que se a gente considerar um p-valor ajustado de 0.05, a gente consegue ver que esse fator de transcrição aqui, esse fator de transcrição aqui, esse e esse são, no caso, aliás, exatamente, esses 4 primeiros aqui são reguladores mestres dessa rede regulatória, certo? Então, para ficar mais fácil, é melhor a gente conferir isso. Então, se eu quiser ver quais são os que têm p-valor ajustado menor que 0,5, deixa eu ter essa função head aqui. Então, eu tenho que realmente os que têm
p-valor ajustado, na verdade, são todos, né? Todos os 3 são todos os 5 são reguladores mestres, nesse caso aqui. E é isso. Então, essa é a parte, é assim que a gente consegue selecionar numa rede regulatória com milhares de regulons, certo? Quais são os regulons que são mais significativos. Então, se a gente conseguisse utilizar esse pipeline com todos os fatores de transcrição e com um dado de expressão completo, a gente teria que filtrar esse dado, essa rede regulatória, e aí a gente teria alguns regulons alvos que seriam importantes para a nossa condição,